Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Despojada. Hoje nós vamos fazer uma mandalinha de nível super fácil, então para você que é iniciante ou também para você que já produz, se liga nessas dicas maravilhosas dessa aula para uma mandala que vai ser surpreendente no final. Então não sai daí para você não perder nada. Então já começamos aqui, quem não viu, como que eu faço as marcações da mandalinha utilizando o gabarito de simetria, eu vou deixar no final dessa aula, a primeira aula desse conjunto que nós estamos criando, que vai ser um porta-copos meu. Então eu vou mostrar para vocês as 6 mandalinhas, então no final dessa aula assiste, para você que é novo aqui no canal, para você ver como que eu utilizo o gabarito de simetria e como que ele facilita demais as nossas vidas. Para quem não sabe, o gabarito de simetria está dentro do Super Pack de Formas, que é um material excelente para quem está iniciando ou para quem já produz mandalas. Tem lá todo um suporte para você fazer criações maravilhosas. E os links estarão aí na descrição. E eu também vou deixar algumas aulas onde eu explico muito mais detalhadamente sobre os packs, para vocês que ainda têm dúvidas sobre os materiais. Então aqui já iniciamos porque realmente, gente, é muito fácil a produção dessa mandalinha aqui. Vocês viram que eu estou utilizando uma base de 10 centímetros, ela é em MDF, que é do kit que o Sr. Roberto lá da BF disponibiliza, e aí eu vou também utilizando nessas pinturas aqui que nós vamos fazer, as formas da régua que o Sr. Roberto também disponibiliza, que é uma régua aí, arte despojada, inclusive, que facilita demais os nossos processos. Vocês viram que eu fiz os desenhos aqui dos triângulos, não, isso é um losango, parecido com um losango. Eu utilizei os da régua, os de tamanho 3 e 4 centímetros. E vocês viram que a marcação foi muito simples. Fiz as linhas guias ali, utilizando o gabarito de simetria para traçar as linhas retas. Fiz apenas um círculo central com média de 1 centímetro e então eu fui posicionando as formas na base desse círculo menor, para que eles tivessem a mesma altura. Então, posicionei primeiro os maiores, risquei, vim posicionando os menores ao centro, no mesmo lugar, vocês veem que ele ficou mais rebaixado e pronto, agora a gente já partiu para a pintura, muito simples, gente, desde as marcações até a finalização dessa peça aqui, que é realmente para você que está começando aí a dar os seus primeiros passos. Então, sem segredo nenhum, vocês viram como que eu preenchi essa parte central aí, a menor, né, de cada um desses losangos. E agora a gente começa com os pontinhos. Esse boleador que eu tô usando é o de número 6, então é um ponto bem expressivo aqui. Olha só como a própria linha guia vai me orientando para eu manter esses pontinhos bem alinhados. Vocês estão vendo que eu usei o gabarito de simetria de 16 partes, tá? Mas vocês podem fazer essa ideia aí também com os outros gabaritos que nós temos lá dentro do Super Pack. Talvez fazer aí a mesma ideia, o mesmo desenho, só que com numeração diferente do gabarito, faz com que às vezes a gente tenha um número também diferente nas posições, né? Dos elementos e tudo mais. Então, quem for aí se arriscar, talvez até em uma peça maior, não se esqueçam, hein? Marquem a prof lá no Instagram, @artedespojada, porque eu gosto muito de ver as recriações que vocês fazem das peças aqui do canal. Mas fiquem livres também para fazer exatamente igual a prof tá fazendo aqui, tá? E aí vocês estão vendo que esses pontinhos aqui, super simples, eles não seguem propriamente a linha guia, eles vão paralelamente. Eu não estou pontilhando em cima dessa linha que eu risquei. Vejam que ele passa na lateralzinha, mas eu vou orientando o meu movimento para que ele termine na mesma posição ali daquele losango, da base do meio do losango, digamos assim. Então, pontos muito simples, o que é muito legal para quem está iniciando, porque
Essa mandalinha com movimentos mais livres, né, digamos assim, apesar de a gente estar utilizando aqui as linhas como orientadora, ainda assim a gente não tem aquela coisa das coroinhas, né, que ainda assustam muitos aí que estão iniciando no pontilhismo. Então aqui é meio que um pontilhismo livre, embora a gente tenha uma orientação para cada um dos elementos, ainda assim são movimentos fáceis de serem feitos. E quando eu faço esse tipo de mandala, gente, eu não faço só pensando em quem está iniciando, porque quem também já produz as mandalas, e agora falando em quem produz as mandalas com esse âmbito, né, da renda extra, de acabar fazendo uma renda extra com as suas produções, essas produções mais simples são muito legais também, porque elas nos ajudam em várias questões, e uma delas é que eu acho uma das principais, porque quem produz para renda extra produz muitas mandalas, é a economia de tempo também, porque só o fato de a gente não precisar fazer todas as linhas guias e também de ser uma produção fácil de ser aplicada, sem elementos muito elaborados, faz com que a gente tenha uma produção mais rápida e, como todo mundo sabe, tempo é dinheiro. Então vocês, meninas que já produzem o pontilhismo, não menosprezem essas peças que são mais simples, de certa forma, porque no final elas podem surpreender demais, e é o caso dessa mandala aqui, porque ela vai ter um efeito visual muito diferente no final. Então eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, para novos nos caminhos dos pontinhos e também para quem já está experiente, eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado final aqui dessa mandalinha. E vocês viram que eu fui conversando aqui porque realmente não tem segredo nenhum, somente pontinhos. Vejam que aqui agora nesse maior, né, eu faço pontos mais expressivos aqui, 1, 2 pontinhos sem descarregar, e aí sim eu parto descarregando, fazendo com que os pontinhos fiquem pequenininhos no final. Isso é muito, muito, muito importante. E já que eu entrei nesse mérito de renda extra, eu quero deixar um recadinho aí para vocês que também estão iniciando, ou também para vocês que já produzem as suas mandalinhas, que é o meu curso de mini mandalas, gente, que está aí. Eu vou passar um recadinho bem massa para você saber um pouquinho mais do que você vai encontrar lá dentro. O pontilhismo é sempre incrível e você vai aprender a criar peças tão incríveis quanto essa no meu curso de mini mandalas. Com apenas R$ 198,00, parcelados em até 3 vezes, você vai se juntar a mais de 130 alunas que estão apaixonadas pelo pontilhismo e mini mandalas. Muitas já recuperaram o valor investido de maneira rápida, pois utilizamos materiais de baixo custo, que rendem muito e ainda podemos vender um único par de brincos por pelo menos R$ 40,00. Desfrute do prazer de criar com suas próprias mãos uma arte poderosa que lhe garante bem-estar, equilíbrio emocional e uma boa renda extra. Seja bem-vindo ao mundo maravilhoso e sem volta do pontilhismo. Então, recado dado, curso de mini mandalas, as despojadinhas, com mandalinhas que vão desde as mais simples até as mais elaboradas, as mais sofisticadas, para você que quer dar aquele up aí na sua produção e também no seu financeiro. Vou deixar os links no comentário fixado e também na descrição aqui dessa aula. Então aqui seguimos com pontinhos. Vocês vão ver que 100% dessa produção aqui é só com pontinhos. Então, para as apaixonadas aí, que eu sei que eu tenho muitas alunas que adoram mandala só com pontinhos, essa aqui é especialmente para vocês. E se você já está gostando dessa belezura, eu tenho certeza que já merece aquele seu like para fazer esse vídeo engajar e chegar ao máximo de pessoas possíveis. Compartilhe também e se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Tem aula toda semana aqui no canal, então você vai aprender muito sobre tudo o que acontece nesse mundo aqui dos pontinhos. E por falar nisso, gente, eu já vou aproveitar e dar mais um recadinho para vocês, porque isso é muito, muito, muito importante.
Estamos aqui, né, numa aula para iniciantes, com movimentos muito simples, mas que no final ficam muito lindos. Mas para quem quer aprender um pouco mais, para quem quer elaborar ainda mais nas suas mandalas, não deixe de participar do workshop especial que vai acontecer entre os dias 6, 7 e 8 de maio agora de 2024, tá? Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo mais pra frente dessas datas, então fique de olho porque sempre acontece workshops aqui no canal. Mas para quem está assistindo essa live aqui agora com a gente, eu vou deixar o link para vocês na descrição do grupo do WhatsApp que vocês devem entrar para garantir a sua vaga e para receber todas as informações desse workshop que vai acontecer agora em maio, tá? Então se prepara, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Uma dica, quem for participar, já encomenda com o senhor Roberto da BF 3 bases quadradas de 35 centímetros. 3 bases de 35 centímetros. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, então se programem para não perder essas datas. E aqui começamos com mais pontinhos. E essa é uma das partes que traz mais efeito para as nossas para nossa criação, né? Para essa mandala especificamente, mas que pode ser também para as nossas mandalas, por que não? Eu sempre falo para vocês que quando aprendem as minizinhas aqui no canal, vocês podem extrair as ideias e aplicar também nas suas mandalas maiores, por que não? Imagina só o centro de uma mandala, só com esse formato aqui, já fica maravilhoso, gente. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender em recriar essa peça. Primeiro, por ser muito fácil, né? Por ser realmente aí um nível iniciante total, e depois pelo efeito maravilhoso que ela tem no final ali de 3D, que vocês vão surpreender, hein? Então, fica por aí. E como eu ia falando, eu usei aqui o gabarito de 16 partes, tá? Mas não se esqueça, vocês podem utilizar a mesma ideia com outros gabaritos. E não tem só o super pack de formas, tá, gente? Dentro dele, que já é um material bem completo, você já consegue fazer muitas criações. Mas se quiser aprimorar ainda mais, e também para vocês, né, que eu tenho certeza que tem muitos iniciantes aqui, o pack treinos é um dos que eu sempre indico para quem está iniciando. Lá tem treino de pontinhos, puxadinhos, pinceladas. Então, justamente para essa aula aí, para esse pack, eu vou deixar um desconto especial aí na descrição para vocês. Então, fica de olho, dá uma roladinha aí na descrição que eu tenho certeza que você vai amar esse descontão que eu preparei para vocês, principalmente os iniciantes, que é para vocês não terem desculpa e vir com a bola toda para esse mundo maravilhoso dos pontinhos. Então vocês viram que a gente foi conversando e eu fui produzindo, e mais uma vez, sem segredo nenhum, vocês viram que essa jogadinha que eu fiz aí dos pontinhos no início, como que eles encaixam bem legal, fica um efeito diferente do que se a gente fizesse os pontos iniciais, né, de cada uma daqueles pontinhos corridos, lado a lado, igual eu tô fazendo aqui nesses menorzinhos. Aqui, como eles são bem pequenininhos, então já não me atrapalha tanto a questão do espaço, eu já consigo trabalhar eles de maneira mais delicada e também para dar um efeito diferente, né? Agora, para ter o efeito, uma coisa que vocês devem se atentar bastante é justamente no descarregar dessa tinta. Façam com que no final mesmo os pontos estejam bem miudinhos. Então não se preocupem, observem que lá perto do centro mesmo da mandala, os pontinhos não estão chegando até lá. Então essa não é a ideia. Eu não quero realmente preencher todos esses espaços, porque são justamente esses pontinhos bem miudinhos que a gente vai criando nesse descarregar da tinta do boleador, são eles que nos dão a sensação de profundidade da nossa peça, né? Da nossa criação, do elemento que a gente está criando ali no momento, seja ele com pontinhos corridos como esse, ou seja numa coroinha, por exemplo, o efeito é o mesmo, porque a gente tem a sensação de que nos pontos menorzinhos tem uma incidência menor de luz, né? Traz essa sensação para os nossos olhos. Então é aí que vai dando esse efeito 3D. Então é isso. Se preocupem em ter esses pontinhos bem miudinhos no final.
E aqui, sem segredo nenhum, ó, agora é só seguir a mesma ideia que nós seguimos lá do outro lado. Vocês percebem que nessa divisão aqui, eu faço 4 fileirinhas desses pontos maiores, sempre intercalando, ó, um lá para baixo, quando eu vou do lado do dourado, e quando eu venho aqui em cima, e quando eu venho do outro lado do laranja, eu já venho lá em cima, agora lá embaixo e agora lá em cima novamente, para dar esse efeito diferenciado. E os pequenininhos todos lado a lado. Então, tenho certeza que vocês vão amar demais o resultado final dessa mandalinha. Então, não se você se esqueceu, deixa o seu like agora, porque ainda dá tempo, e compartilha essa aula, gente, nos seus grupos, por quem você acha que precisa aprender o pontilhismo, porque é super fácil, fica muito lindo. Então, é uma das maneiras mais fáceis da gente fazer as pessoas se apaixonar pelos pontinhos. E aqui é só recriar em todas as outras cores, e nós viemos, e agora eu venho, aliás, com os últimos detalhes, ó, só para fazer uma graça, mais alguns pontinhos aqui na parte de cima. E aí depois, claro, esperar secar bem, retirar as linhas guias, e nesse caso, como eu vou fazer um porta-copos, a minha finalização, eu escolhi a goma laca, tá, gente? Porque é um finalizador muito resistente. Então já fica uma dica para vocês de qual tipo de finalização para esse tipo de peça. E aqui, ela com todo o esplendor, e olha só que efeito visual maravilhoso que essa mandalinha tem aos nossos olhos. Super simples, fácil, rápida de produzir, e eu tenho certeza que você vai amar. Vou deixar aqui no final dessa aula a primeira mandalinha, que também é muito linda e também muito fácil de produzir. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E vou deixar também uma playlist completa com diversas aulas que tem aqui no canal para você trabalhar com as formas dos packs, super pack e os temáticos, tá? Boas aulas e até a próxima!